Meu nome é Eduardo de Abreu Birbigê e estamos aqui para mais uma edição do programa Eduardo Birbigê. Hoje estamos recebendo o Dr. Edgar Natassi Júnior, especialista em marketing, empreendedorismo, coaching, Dr. Eduardo Heitor Birbigê, especialista em direito tributário, com mais de 40 anos de atuação na área, e Dr. Gabriel Cardoso Galli, especialista em direito empresarial e direito ambiental. O que nós vamos tratar hoje, nesse final de ano de 2017, é do cenário político, econômico, tributário, enfim, cenário empresarial brasileiro. Nós estamos tentando sair de uma crise que começou em 2013, levou várias empresas à falência, tivemos números recordes de pedido de recuperação judicial, tivemos um estrangulamento do crédito, estamos vivendo um cenário empresarial totalmente hostil e não vemos grandes possibilidades de evolução. O governo conseguiu implementar uma reforma trabalhista, que hoje já tem mais de 400 emendas que ameaçam a eficácia dessa reforma. A reforma previdenciária já foi dito que ficará para fevereiro de 2018, que era uma alteração essencial. A reforma tributária nem se fala mais no assunto e, enfim, como dizem, durma com barulho desses, né? As empresas tentando sobreviver e o governo metendo os pés pelas mãos e buscando cada vez mais apoio político, não com uma plataforma concreta, mas com a cooptação de deputados, distribuindo emendas, distribuindo dinheiro de forma obscura, sem transparência nenhuma e favorecendo a corrupção. Edgar, como você vê esse cenário para 2018? O que você acha que os empresários no Brasil devem pensar ou devem se preparar, de que maneira, como ter um cenário não tão nublado? Eu sou um otimista inveterado, né? Então eu acho que as coisas vão melhorar, né? Independente de quem for vencer a eleição no ano que vem, tem eleição no ano que vem ainda para gravar toda essa situação, né? Não tem nenhum candidato decente para a gente poder votar, só tem candidatos que já são do sistema, né? Candidatos que já estão viciados, né? Nessas cooptações, como você falou. Mas eu acredito que o Brasil tem chance de voltar a crescer se ele se espelhar, de repente, nas grandes potências mundiais, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Quero te contar uma história que aconteceu comigo sobre, aí eu volto a falar um pouquinho da minha área, que é atendimento a cliente. Eu comprei no começo desse ano um Kindle, aquele leitor da Amazon, né? Eu comprei, chegou na minha casa em janeiro, chegou no tempo previsto, e a Amazon hoje ela é uma das maiores empresas do mundo. O Jeff Bezos passou, inclusive o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Ele criou essa empresa, a Amazon, e comprei lá o Kindle da Amazon, chegou em casa e não tinha compatibilidade com o Wi-Fi da minha casa. Então eu mandei um e-mail para a Amazon e esqueci o e-mail que eu mandei e fui trabalhar. Qual foi minha surpresa? Que 2 horas depois, vou repetir, 2 horas depois, o e-mail foi respondido para mim com a seguinte pergunta: Edgar, quer continuar por e-mail ou quer que a gente te ligue para resolver esse problema? Uma coisa assim que, se você começar a espelhar pelo menos o atendimento ao cliente, pelo menos o cuidado com o cliente, pelo menos essa preocupação de fidelização, preocupação com a opinião do cliente, a gente começa, desde a empresa pequena até a empresa maior, a voltar a ter uma chance de crescimento. Então, acho que passa muito por aí, muito pelo atendimento ao cliente, muito pela vontade do empreendedor de acreditar que o Brasil pode melhorar e ter o otimismo, que eu acho que eu sou otimista inveterado, mas eu acredito que de uns tempos para cá, a economia deu uma crescida, pequena ainda, claro, mas deu uma crescida. Agora, outro caso importante também, que quando a gente fala de política, qual que é o valor agregado que hoje tem o Congresso Nacional, que hoje tem o Senado Federal e que hoje tem as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Só o Senado custa 2 bilhões e 700 para 81 senadores. Né? Não tem nenhum valor agregado, não sai nada de lá que seja produtivo, que seja que tenha alguma coisa boa, não sai nada de bom lá do Senado. Então, enquanto existir esse Senado, essa Câmara, esse Congresso Nacional, as Câmaras Municipais e a Assembleia Legislativa, não vai acontecer isso. Número de ministérios excessivos, secretarias excessivas, o Estado inchado, tá certo? Então, enquanto não resolver esse problema, eu acho que o Brasil não cresce de forma escalonada. Vai crescer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não vai crescer um crescimento sustentável. Que a gente possa falar, os próximos 5 anos serão de crescimento sustentável. Eu acho que não. A não ser que tenha uma reforma muito grande, política, estrutural, né? Estrutural, aí tributária, trabalhista, como já teve, e aí continuar nessas reformas. O Ronald Reagan, que foi um presidente que os Estados Unidos americanos têm muita saudade, né? Um ator de Hollywood que virou um grande presidente, ele dizia isso, né? Faça a sua parte, que passa por isso que você está dizendo, os empresários
se preocuparem com a qualidade, e o Estado não tem o direito de interferir e atrapalhar, que é o que acontece no Brasil, né, doutor Eduardo? A gente vê uma burocracia excessiva e, além do custo altíssimo, os políticos estão aí para atrapalhar a nossa vida normalmente, né? Eu tenho uma dúvida muito séria em relação à função do Senado. O sistema bicameral do Brasil, para mim, é uma balela. Porque como os senadores representam o Estado, eles não têm a votação proporcional. Então, por exemplo, o senador de São Paulo, que precisa de mais de 10 milhões de votos para se eleger, o voto dele tem o mesmo peso que o Romero Jucá, que se elege com 40 mil que votos. É um baita complicador, para não usar os termos, o mínimo. Vale a mesma coisa. Entra por Roraima com 45 mil votos, mas nem senador. isso, acho que não tem. O Sarney, presidente que não nos deixou saudade nenhuma, sabia o absurdo, ele sabia que não seria reeleito. No estado dele, que era o Maranhão. Dele. Foi para o Amapá. Também 30, 40 mil votos, 40 mil votos, e é senador. Com o peso... Foi, graças a Deus, desistiu, né? Mas esse senador lá de cima tem o mesmo peso, o voto, que tem os da região sul, de Minas. É um absurdo, uma coisa... Por quê? Porque eles representam o Estado, não representam o povo em si. Não é a votação proporcional que elege o senador. E é uma distorção, é o que, confirmando isso que o senhor está dizendo, nós vivemos um presidencialismo de cooptação, né? Então, hoje em dia não existe um programa, um partido baseado no conteúdo programático. Ele quer estar no governo ou derrubar o governo, é isso que ele quer, e não necessariamente pela plataforma de quem está governando, pelos interesses, né? A gente vê que tudo passa por distribuição de cargos, de emendas. O Temer distribuiu 10 bilhões de emendas para ter apoio. Eu li esses dias um artigo que eu achei interessantíssimo. Eu me recordo que quando eu era estudante, que a gente militava na política estudantil, se falava muito em esquerda e direita, né? Mas isso ideologicamente falando. Hoje, no Brasil, não tem mais isso. Essa palhaçada que tem aí de desviar dinheiro, então, eu li esses dias que ele é ambidestra, não é de esquerda nem de direita. Infelizmente, os de direita, eu achei um termo espetacular. Espetacular. A corrupção no Brasil é ambidestra. Não tem mais esquerda e direita, todo mundo rouba. Não, e a gente vê, doutor Gabriel, o senhor que também milita na área empresarial, mas a gente vê assim as coisas sendo niveladas por baixo, né? Com essa delação da JBS, do Odebrecht, aconteceu o que o doutor Eduardo falou. Todo mundo está no mesmo balaio, então todo mundo rouba, esquerda, direita, as grandes empresas distribuem dinheiro público, né? Porque agora foi divulgado que o Odebrecht disse que não tinha superfaturamento de obras e, na verdade, o TCU, que é uma auditoria que não é confiável, na minha opinião, diz que tem bilhões de desvio. Qual empresa vai distribuir dinheiro sem superfaturamento de obras? Isso é impossível. E a gente vê as declarações da população, já que só tem candidatos ruins, eu vou votar num que roubou, mas pelo menos fez alguma coisa. É uma vergonha um país, a 8ª economia do mundo, chegar nesse ponto, né, doutor Gabriel? Estamos voltando à era Ademar. Ademar de Barros, de São Paulo, ex-dono da Lacta, rouba mais fácil. Rouba mais fácil. E na época ele roubava merreca, comparado com o que roubam hoje. Esses dias eu vi um escândalo da década de 90, um secretário de Fazenda, $1 milhão. Eu acho que da Lava Jato hoje, acho que nada contra os office boys, mas é o cargo de entrada numa empresa, acho que o office boy das empresas não aceitaria $1 milhão de propina, porque é tudo 100 milhões, 150 bilhões, né? Exatamente. Né, doutor Gabriel? É uma vergonha isso. Eu vejo... $1 milhão é ofensa. Tão pouco que é, né? Hoje eu vejo que existem dois... só 1 milhão? Queria um pouquinho mais, né? Hoje eu vejo que tem 2 pontos, doutor Eduardo, que são bastante relevantes para a gente abordar. O primeiro é, algumas empresas, isso, evidente, acabaram adentrando em uma situação de corrupção. Eu chamo de situação de corrupção, porque corrupção nunca se faz só de um lado, né? Se houve
se houve o corrupto, existe o corruptor, então há uma correlação entre quem está no poder público, seja um funcionário público, um político, e o empresário, que muitas vezes, por não ter uma agilidade na prestação daquilo que o poder público deveria cumprir, ele acaba, digamos assim, corrompendo-se para conseguir uma facilidade para participar do mercado, senão ele não entra no mercado, né? Ficou bem claro na Lava Jato, eles diziam, o jogo é esse, Exato. Ou você paga ou está fora. Ou você está fora, você não é um player do mercado, você não é considerado no mercado. Agora, isso, claro, mancha a imagem do empresário, porém, de uma forma que a gente tem que rever, porque eu falo com segurança, muito mais de 90% dos empresários hoje atuam de forma correta. E não gostaria, se for analisar, a maioria não gostaria de estar nessa situação. Exatamente. A formatação que ganhou o nosso sistema político, ele serve para a manutenção desse status quo. Né? Você quer participar de um jogo de grandes licitações, necessariamente hoje no país, pelo menos eu posso afirmar com certeza aqui, um pouco mais na nossa região sul, existe um caminho. E esse caminho não é um caminho juridicamente adequado, mas é o único caminho, porque juridicamente adequado você não consegue. Não consegue nada. E aí nós vemos, confirmando exatamente isso, que o empresário acaba virando refém. Por que os políticos brigam por cargos nas estatais e autarquias? O que um senador de um estado remoto quer com uma diretoria de Furnas? O que ele entende da parte elétrica, qual a capacidade técnica que ele tem para nomear. Então, entra nisso que o senhor falou. Aí quem for querer contratar com Furnas, fornecer serviços, está sujeito ao esquema político. Se quiser, tem que dar dinheiro. Porque ele está lá para arrecadar. Né? Eu entendo que a gente deu um grande passo inviabilizando, que atualmente não se pode ter a destinação de dinheiro para financiamento de campanha por parte de empresas privadas, né? Eu entendo que isso daí foi um bom passo, é um bom passo. Não vai solucionar o problema porque existem outras formas de fazer esse direcionamento de valores. Contudo, é um bom passo porque eu acho que é um encaminhamento para acabar com esse tipo de interesse dos políticos. Um político que quer assumir uma diretoria dentro da Itaipu, mas qual a lógica? Ele não tem nenhuma trajetória administrativa, nenhuma trajetória técnica, ele não conhece daquele negócio, mas ele tem interesse em estar lá. Ora, aí você vê que justamente aquelas pessoas que realizaram o investimento na campanha deles são as pessoas que ganham determinadas licitações relacionadas àquela atividade. Bom, isso é insustentável do ponto de vista empresarial, porque isso é justamente você anular a possibilidade de concorrência. Aí todas as estratégias que o Edgar comentou, praticamente eles não funcionam, não têm eficácia em um mercado corrompido. Exatamente. O empresário tem lá 3 mil funcionários, Edgar. O mercado dele é restrito muitas vezes a órgãos públicos. O que ele vai fazer? Ele joga o jogo. Ele tem 3 mil, ele vai demitir 3 mil funcionários. Quanto custa a rescisão? Como ele vai fazer? Vai tomar dinheiro em banco para fazer? Óbvio que muita gente usou isso para crescer mais e também se beneficiou da corrupção do sistema. Mas isso, enquanto o Brasil não mudar esse tipo de práticas, nós não vamos conseguir, o Brasil não vai conseguir se desenvolver nunca, né? Não vai ser um... Mas o problema todo que eu vejo é o seguinte: quando se discute reforma, se discute num momento de crise e num momento em que não deveria ser o adequado. Por exemplo, eu me lembro que sempre quando tem uma crise séria no Brasil, se fala do parlamentarismo. A reforma política. Né? O parlamentarismo seria, a meu sentir, um ótimo sistema de governo, mas não para ser discutido assim. Não para ser discutido para resolver um problema de tirar aquele do governo, tirar esse. E também tem né? O nosso problema, um dos nossos principais problemas é o Congresso, né? E daí o Congresso do parlamentarismo às vezes seria um sistema de governo, mas imagina o poder que alguns deputados teriam, né? Nós vimos aí os exemplos. É a mesma coisa, eu me lembro quando houve aquele plebiscito para saber se implantaria a monarquia. Eu me lembro que o comentário era esse: no Brasil, o rei só se ele vai para a escola de samba. O Brasil não é sério nessas questões, entende? Não tem... Realmente o Brasil não tem a reverência necessária para ter uma monarquia. Nenhuma. Mas, enfim, estamos concluindo. Eu também prefiro ser como Edgar, otimista, e achar que o Brasil vai encontrar o seu rumo no ano de 2018. Mas temos vários desafios, não vai ser simples, e tomara que os detentores do poder, as pessoas que
podem colaborar mais com os rumos do Brasil, que tenham sensibilidade para isso e pelo menos não atrapalhem os empresários, não atrapalhem quem produz, né? Muito obrigado a todos vocês pela participação. O Instituto dos Advogados Brasileiros deu parecer favorável a um projeto de emenda constitucional do senador Lazier Martins que limita em 10 anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é uma decisão muito saudável, porque o cargo vitalício para ministro do Supremo nos faz conviver com absurdos, como nós ouvimos de alguns ministros, de que a Constituição Federal, que o Supremo diz que é, e que eles não devem satisfação à sociedade e devem decidir apenas de acordo com a sua consciência. Isso é uma vergonha, porque eles são funcionários públicos e eles deveriam sim pensar nos anseios do povo antes de tomar as suas decisões. A única coisa que eu discordo do parecer do Instituto dos Advogados Brasileiros é com relação à nomeação dos ministros. Foi sugerido que fosse feita uma lista tríplice e só dentro dessa lista o presidente da República pudesse escolher. E o IAB foi contra isso. Eu acho que deveria haver essa lista tríplice, porque o presidente não pode, a seu bel prazer, escolher qualquer jurista, muitas vezes por razões políticas. Estamos de olho nesse assunto e mais informações traremos aqui nos nossos canais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse o nosso site ou siga-nos no Facebook. Hoje eu quero falar sobre uma grande oportunidade de negócios. A BRBG, Sociedade de Advogados, criou um programa de parceria inédito, válido em todo o território nacional. Se você quer se juntar a uma empresa com mais de 40 anos de tradição, junte-se a nós. Venha trabalhar conosco. O assunto que vamos discutir são as dificuldades que os empreendedores no Brasil enfrentam para a instalação do seu negócio, desde a instalação até a consolidação e continuidade de suas atividades. Estamos recebendo conosco o Dr. Eduardo Heitor Berbiger, advogado especialista na área tributária com mais de 40 anos de atuação, o Dr. Edgar Natassi Júnior, especialista em marketing, negócios, e o Dr. Gabriel Cardoso Galli, especialista em direito empresarial e em direito ambiental. Dr. Eduardo, o senhor que tem muito mais experiência do que todos nós e que acompanha o cenário empresarial e político brasileiro há tantos anos, o senhor entende que estamos tendo alguma evolução nas facilidades que o poder público propicia para os empresários e para a instalação de empresas, para a concessão de créditos bancários, para as obrigações tributárias? Como que o senhor vê o cenário hoje em dia para quem deseja empreender no Brasil, para quem tem o interesse de montar um negócio e de tocar uma empresa? Olha, pelo que se tem visto nos comentários das notícias, na verdade, nada tem sido modificado nesse aspecto. O empresário brasileiro continua com uma dificuldade muito grande. Primeiro, para abrir uma empresa hoje no Brasil é uma dificuldade tremenda. Ele não tem apoio do poder público para isso. Enquanto em país aí abre 24 horas, 48 horas, nós aqui levamos mais de 6 meses, 8 meses. Edgar, você como um especialista nessa área, que treina empreendedores, que orienta muitas vezes pessoas que querem iniciar o seu próprio negócio, normalmente com aquele sonho da independência financeira, de construir alguma coisa, até um legado, alguma coisa interessante para a sua descendência ou para contribuir de alguma forma com o Brasil. Como você vê isso? O que você diria para o empresário hoje que quer começar um negócio, para alguém que tenha um pequeno capital e quer começar um negócio? O que ele vai enfrentar? O que ele vai encontrar de dificuldades? Olha, além dessa burocracia para você poder abrir a sua empresa, eu acho que demora 30 dias ou até 180 dias. Ele fala, poxa, consegui abrir a minha empresa. Aí começam os problemas, né? Porque você vai ter pelo menos uma mão de obra que tem que ser muito qualificada, tá certo? Tem que ter um diferencial competitivo importante, né? Não para ser mais um somente no mercado. Você tem que ter uma equipe comprometida com o resultado. Você tem que ter um planejamento estratégico muito forte, muito importante. Definir sua visão, sua missão, seus valores. Definir onde você quer chegar. O empresário acha também que é muito fácil montar a empresa, né? Além da burocracia, tem a parte tributária que é muito importante, que é uma carga muito grande tributária no Brasil hoje. Tem a parte trabalhista, que é uma parte muito forte também, para você tem que ter os seus encargos trabalhistas. Então, quer dizer, mesmo com as reformas agora, ainda tem uma parte forte trabalhista. Tem que ter muita coragem,
você montar um negócio no Brasil hoje, e tem que ter uma coisa que a gente chama de diferencial competitivo. Como que eu vou pegar o meu produto e diferenciar do que já tem no mercado hoje? É difícil ter uma novidade, né? Os grandes empreendedores, claro, o Steve Jobs, o Bill Gates, criaram produtos históricos, mudaram o mundo. É difícil criar um produto desse tipo, né? Então, se você quer criar um produto diferente, aonde você vai ser melhor que seu concorrente, né? Quem vão ser os seus players, os competidores no mercado hoje? E tentar ser melhor do que eles. Eu gostaria de ouvir o Dr. Gabriel, que é especialista em direito empresarial e direito ambiental principalmente, porque isso é uma questão muito séria. Claro que em negócios de maior porte, indústrias principalmente, mas hoje a gente vê muitos problemas para instalação, a licença ambiental e muitos óbices que os órgãos ambientais colocam para instalação de empresas. Nós vemos projetos aí, anos parados ou começando a sua implementação sem as devidas licenças ambientais. Exemplos que nós vimos de obras públicas, Belo Monte e Giral, as usinas foram ter o licenciamento final quando estavam sendo concluídas praticamente. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão ambiental, sobre as dificuldades que as empresas enfrentam para se instalar? Doutor Haddad, que você pegou num ponto muito preciso. O licenciamento ambiental hoje, ele pode ser feito de diversas formas dependendo do tipo de empreendimento e objeto social da empresa, né? Então, se eu tenho uma mineradora, eu tenho um determinado procedimento de licenciamento ambiental que tem que ser feito, seja junto ao instituto respectivo do Estado ou, muitas vezes, hoje, o Estado querendo delegar para o município. Então, hoje eu enxergo dois grandes problemas. Um é uma burocracia inerente ao poder público, porque para você conseguir respeitar todos os procedimentos de licenciamento prévio, de instalação e de operação, até você chegar à licença de operação e vir, aí sim, a enfrentar todos os problemas que uma empresa enfrenta corriqueiramente, por estar atuando com os players no mercado, você não consegue ultrapassar essa parte do licenciamento. Hoje nós temos casos, aqui para falar no nosso Paraná, de uma dificuldade que envolve um prazo de até 10 anos para você conseguir uma renovação de um licenciamento. Ou seja, a empresa já tinha licença, pediu a renovação e por uma demora, seja por falta de capital humano nos órgãos públicos, ou seja por uma burocracia desnecessária, não consegue, de fato, obter licenciamento e, obviamente, a empresa fica barrada. Digo o seguinte, eu ouvi bem, 10 anos? 10 anos, 10 anos. E a empresa que faz esse período, ela está funcionando, quer renovar a sua licença, ela opera sem licença ambiental, sujeita a multas, a interdição? Perfeito, sujeito a uma suspensão de suas atividades, embargo ou interrupção e mais a multa, que nesses casos específicos chega a ser até mesmo uma multa milionária. Mesmo que ela tenha dado início ao processo, ainda assim, ela está sujeita. Fica sujeita, continua sujeita. Então, qual que é a solução que se tem adotado para essas empresas? É recorrer ao judiciário, principalmente através de um mandado de segurança. Qual que é o grande problema? Porque o judiciário, pelo menos como nós acredito que entendamos, ele tem que ser a última ratio, né, ao se conquistar algo. Ou seja, eu deveria ter um procedimento administrativo que simplesmente tramitasse, eu apresento os documentos necessários, é realizada a vistoria técnica, pronto, cumpri com tudo que foi solicitado, tenho direito à minha licença. Só que hoje não funciona assim. Eu tenho dificuldades para realização da vistoria técnica. Por exemplo, tratando do Paraná novamente, para o IAP encaminhar alguém para realizar a vistoria técnica, ele tem que sair aqui de Curitiba. Então, para ir alguém para Curitiba para realizar uma vistoria no litoral do Paraná, eles dizem que não tem pessoal. E isso, de fato, acontece no IAP. O IAP, se nós pegarmos pela retrospectiva dele, lá em 1998, ele tinha uma média de 1.300 funcionários. Hoje, agora, em dezembro, ele tem uma média de 290 funcionários, sendo que 100 vai se aposentar agora. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais esses problemas, os trâmites e também soluções que as empresas possam encontrar, né, para esse tipo de problema e de morosidade dos órgãos públicos. Perfeito. Em relação ao licenciamento ambiental, de fato, esse prazo acontece. O prazo legal, ele é de 6 meses, ou seja, eu tenho que respeitar um prazo de 6 meses para requerer a renovação da minha licença de operação. Se dentro desses 6 meses eu faço esse requerimento, o IAP ele tem mais um prazo de 6 meses para me dar um retorno, uma resposta, seja positiva, seja negativa, seja uma complementação de documentação ou mesmo uma vistoria técnica.
Não certo? poderia se omitir, ele tem que dar alguma resposta, Ele tem que mesmo dar uma que resposta. seja exigindo uma documentação a mais. Perfeito, E perfeito. convenhamos que já é um prazo longo, né? É um prazo muito longo quando você pensa sobre a perspectiva de mercado. Claro, exatamente. É um prazo muito longo. Muito longo. Por quê? Porque a gente vai ter outras empresas que vão estar atuando já de posse de uma documentação, e quando nós pensamos, por exemplo, eu vou realizar a venda de determinado produto mineral, então eu tenho que ter a minha licença. Quem for comprar de mim exige que eu esteja com a licença em ordem. Com a licença em mãos, e não com um procedimento de renovação em vigor. Ou seja, a minha competitividade no mercado, comparado com quem já tem essa licença, obviamente ela vai cair. Obviamente ela vai cair. Tenho dúvida. Por isso que o Brasil tem uma economia tão lenta e de difícil recuperação, e os ciclos são tão longos, é o que a gente estava falando dos parcelamentos tributários. Vem uma crise, nós temos uma crise no Brasil desde 2013. Os Estados Unidos praticamente quebrou o país em 2008, 7 meses depois estava com a economia recuperada. Tem incentivos a empreendedorismo, facilitam a legislação para o empreendedor, mais crédito fomentado pelo poder público, redução de impostos, e o Brasil não. Ele vê a coisa sob outro prisma, o governo aqui. Está difícil, aumenta os impostos porque a arrecadação está caindo. Então, quer dizer, termina de matar quem gera riqueza, quem produz, né? E isso eu acredito que seja válido para todas as áreas, né? Sem dúvida. Agora, eu acho muito importante frisar que, por tudo que até eu disse aqui, aparentemente quem nos ouve fica um pouco receoso em relação a querer investir. E não é que não tem solução para realizar um investimento adequado e seguro, e sim que essa solução não é adequada sob o ponto de vista da nossa legislação. Por quê? Os procedimentos administrativos entram com o requerimento, cumpro o que me solicitam, sai meu licenciamento. Hoje não funciona assim. Hoje eu tenho que dar entrada nesse requerimento e, após o decurso de prazo para o órgão ambiental responder, eu tenho que recorrer ao judiciário através de um mandado de segurança, em regra. Isso é muito interessante, que os empreendedores saibam que precisam contar com um apoio técnico, uma consultoria técnica nessa área para que consigam implementar os seus negócios. Bom, o tempo passou muito rápido, eu gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo Heitor BRBG, ao Dr. Edgar Natassi Júnior e ao Dr. Gabriel Galli. Foi um grande prazer, não conseguimos esgotar o assunto, então o senhor já está convidado para voltar numa outra oportunidade. E mais uma vergonha perpetrada pelo CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem ignorado decisões judiciais, liminares e sentenças que determinam que alguns processos sejam enviados à Câmara Superior de Recursos. Ainda assim, o CARF entende que ele tem competência para fazer um juízo de admissibilidade para esses casos. Nós todos sabemos que o CARF é um antro de corrupção, de lobby, e mais uma vez demonstra que não tem interesse em seguir a legislação e as determinações judiciais. Estamos de olho nesse assunto e para mais informações, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse o nosso site ou siga-nos no Facebook. Agradecemos a todos vocês, foi um prazer estarmos mais uma vez juntos aqui no programa Eduardo BRBG e até a próxima semana.